E aí, minha gente, tudo bem? Estou aqui numa questão que trata sobre setor circular, tá certo? Que é a parte de uma circunferência que a gente costuma fazer a analogia com a fatia de pizza, né? Que ela é gerada por um ângulo central. Então a ideia é, o ponteiro das horas de um relógio, que tem 10 centímetros de comprimento, vai começar a percorrer aqui um setor circular, tá certo? Se ele der a volta completa, ele fecha a circunferência de raio 10, e ele vai fazer isso durante 2 minutos, segundo enunciado. Então a questão é, como é que eu faço para saber o ângulo aqui? Né? Tudo depende desse ângulo. O raio está dado, o ângulo não. Então, se fosse a volta completa, seria π vezes 10 ao quadrado, a circunferência toda. Então agora sendo aqui o ângulo x, fica uma fração sobre 360 graus de π vezes 10 ao quadrado, tá certo? Então agora vamos concentrar em calcular esse ângulo. E a ideia é utilizar isso aqui. Em 60 minutos, um ponteiro das horas percorre 30 graus. Por que isso acontece? Porque em 60 minutos, em uma hora, ele vai de um número até outro. Sendo que o relógio de ponteiro é dividido em 12 partes. Então você pega 360 graus dividido em 12 partes, isso dá 30. Então em 60 minutos ele percorre 30 graus. Em 2 minutos, ele vai percorrer quantos graus? Essa aqui é a ideia. Então a gente faz 60 por 2 dá 30, tem que ser igual a 30 por x. Então a gente vê que x tem que ser igual a 1, né? 30 dividido por 1 para dar 30, tá certo? Isso aqui seria a nossa regra de 3 para descobrir o ângulo, que vai valer 1 grau. Então agora a ideia é, 1 sobre 360 é a fração correspondente a essa fatia de pizza. Se fosse os 360 graus, seria a circunferência toda. Como é só 1 grau, a gente tem que a área é 1/360 de π vezes 10 ao quadrado. Então tudo agora é questão de terminar esse cálculo. Isso vai ser igual a 100π sobre 360. E aí a gente já pode, né, logo de cara, cortar zeros. E simplificando por 2, a gente vai ter 5π sobre 18, que é a nossa resposta final. Tá certo, gente? Então, toda vez que a gente tiver uma situação que tem que calcular a área de um setor circular, a gente tem que saber o raio, que no caso do problema foi dado porque ele representava o ponteiro do relógio, e o ângulo central correspondente, que nesse caso era 1 grau, porque o ponteiro das horas, nesse caso, foi percorrer um trajeto durante 2 minutos. E a gente faz a regra de 3, levando em conta que em 1 hora, em 60 minutos, o ponteiro das horas percorre 30 graus. Valeu, minha gente? Até a próxima.